mais recente que foi lançado, que foi um grande sucesso, muito bem feito, né? Que foi baseado, por sua vez, num musical sobre Os Miseráveis. Por uma questão muito óbvia, em se tratando de uma palestra, um filme oferece muito mais material visual do que o livro, né? E é mais ou menos fiel, faz um bom resumo da história original. Vamos falar um pouco sobre Os Miseráveis, de Victor Hugo. É muito interessante frisar, porque nós temos falado muito por aqui de Khalil Gibran, recentemente falava do Fantasma da Ópera, tem uma diferença aí muito fundamental. Vamos falar de uma das obras principais de Victor Hugo, junto com Corcunda de Notre Dame. São os dois grandes obras que mais se conhece, né? Mais conhecidas dele. Mas é interessante perceber que Victor Hugo não faz nos Miseráveis um mito. Os Miseráveis têm um conteúdo moral, ou seja, o que é a diferença entre um mito e um conteúdo moral e uma obra moral? O Jean Valjean, que é o herói dos Miseráveis, não tem no seu comportamento algo que você tenha que interpretar, que queira dizer outra coisa. É como a diferença, por exemplo, entre um conto de fada e uma fábula. Tá? Um conto de fada você pode interpretar por que os cabelos da Branca de Neve são negros, por que os lábios são vermelhos, por que a pele é branca como a neve. Isso basicamente é obra em negro, obra em branco, obra em vermelho. Através daquilo que é dito existe um conteúdo simbólico. Quando você pega, por exemplo, uma fábula, as que conhecemos mais normalmente são Esopo, as fábulas, quando você vê, por exemplo, a raposa e as uvas, não existe um simbolismo de ser uva e não outra fruta, de ser uma raposa e não outro animal. O que se quer dizer ali é o conteúdo moral que está ali, ou seja, a gente despreza aquilo que não pode obter. Não estou querendo de forma alguma minimizar a obra de Victor Hugo, longe de mim, considero uma obra-prima, um dos grandes clássicos da humanidade. Porém, ele não é algo para você interpretar e ver através. O que ele faz é uma obra que é quase que um libelo de amor à humanidade, um voto de confiança no homem. Vocês vão perceber ao longo dessa obra, que eu considero talvez como um dos elementos mais importantes, é que a miséria não tem nada a ver com a condição financeira ou social de um ser humano. A miséria que ele quer mostrar é a miséria de alma. Então, a princípio, quando você vê aquela criança Cosette, suja, abandonada, a condição de Jean Valjean como prisioneiro, que era terrível, você diz, nossa, vai falar da miséria humana, o sofrimento, um cárcere, a pobreza. Bom, fala disso também, mas esses não são os miseráveis a quem ele se refere. Os miseráveis são aqueles que se desumanizaram de uma maneira tal que expõem outros seres humanos a essa condição de vida. Quando você fecha a obra e é que aqueles que tinham a condição mais miserável economicamente são aqueles que mais seriam invejáveis, porque são aqueles que dão um exemplo de vida, você percebe a que miséria ele está se referindo. Se fosse um ser humano que não acreditasse no homem, ele não mostraria nenhuma possibilidade de regeneração moral ou de devolver as esperanças a um homem como Jean Valjean, que havia sofrido tanto. Ele acredita que o ser humano, quando tem dentro de si intacta a condição humana, a consciência humana, ele é capaz de se erguer de qualquer adversidade. E essa é a grande mensagem. Os Miseráveis, a intenção de Victor Hugo era devolver ao homem a fé no próprio homem. E mostrar como o ser humano que mantém íntegra a sua consciência é capaz de prevalecer sobre as situações mais adversas. E aquele que não tem isso, por muito que as condições sejam favoráveis, continua sendo um miserável. Né? Então a história basicamente é uma obra humanista. Poderíamos dizer que Os Miseráveis é uma obra humanista por excelência. Bom, muito rapidamente vamos falar a respeito, que lógico, se fôssemos falar a respeito de Victor Hugo, só isso daria uma palestra. O intuito não é fazer uma palestra biográfica, mas apenas para que vocês se localizem, sabem como ele era multifacetado, como todo grande artista, né? Tinha várias vertentes, novelista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, muito ligado aos acontecimentos políticos do seu tempo. Vocês já devem ter ouvido falar que Victor Hugo era um grande admirador de Napoleão Bonaparte, e isso fica muito claro nessa obra, né? Enfim, e aí ele vai inclusive expressar essas suas crenças. A necessidade heróica está muito presente aí. Vocês vão ver que o tempo todo não aparece em momento algum Napoleão Bonaparte na obra dele, mas ele está como se fosse nas sombras, porque todos os personagens que são dignos estiveram com Bonaparte em algum momento. Sabe como é que é? Sugerir algo, insinuar. Todos aqueles que são grandiosos estiveram com Bonaparte em algum momento. E isso deixa muito claro qual era a sua visão.
a necessidade heróica, a necessidade de grandeza, a necessidade de sonhos, de fé que o ser humano tem que ter em uma possibilidade grandiosa que significa um herói, né? Os Miseráveis foram um lançamento que foi feito em cadeia. Se vocês considerarem que isso foi em 1862, foi uma estratégia editorial, ele foi lançado simultaneamente em várias capitais do mundo. E foi um êxito de venda sensacional. Até o Brasil, Rio de Janeiro, estava incluído nessa estratégia. 7.000 exemplares vendidos 24 horas. Vocês vão dizer, isso não é nada, Harry Potter vende muito mais. Mas considerem que nós estamos vivendo num outro momento em termos de capacidade de absorção desse volume de livros. Enfim, é um outro momento histórico, 1864. Esse livro foi lançado nessa quantidade de cidades, Leipzig, Bruxelas, Budapeste, Milão, Roterdã, Varsóvia, Rio de Janeiro e Paris, ao mesmo tempo. E vendeu 7.000 exemplares em 24 horas. Ou seja, quando se lança Os Miseráveis, Vitor Hugo já era uma personalidade de muito destaque no mundo da cultura, da literatura, da opinião política, já era um personagem reconhecido, né? E ao longo do tempo, eu não quis me alongar nisso aqui, mas se vocês forem ver, uma das obras que foram mais revisitadas. Foram feitos livros, foram feitas peças teatrais. O grande sucesso que representou esse musical é que foi reunida aí a nata da música francesa, o que havia de melhor, e fizeram algo de muita qualidade realmente. Faz em 1980 um espetáculo de altíssima qualidade, reúne os maiores nomes da música francesa e compõe um espetáculo de primeira qualidade. E baseado nesse musical, que é um dos maiores sucessos da história dos musicais. Vocês sabem que o maior sucesso, sem sombra de dúvida, é o Fantasma da Ópera, né? Desde 1986 em cartaz ininterruptamente. Mas Os Miseráveis também é um grande sucesso de público, e a partir daí foi criado o filme, que nós vamos trabalhar um pouco sobre ele, né? Que é o filme que nós conhecemos, premiado aí com alguns Oscars, e, enfim, que foi surpreendentemente bem feito e acompanhado com muito detalhe para aqueles que participaram da confecção do musical. Todos os atores cantam, não há dublagem, um filme que foi feito com muito requinte para preservar o espírito da obra original. Então, uma sequência da grande obra que foi Os Miseráveis, depois do grande musical de 1980 e depois do filme que conhecemos mais recentemente. Um elemento que é interessante, que marcou muito para quem assistiu esse filme, né? É a ideia do sonho, da decepção, da desilusão que o ser humano sofre diante da crueldade do mundo. Todo mundo conhece aquela musiquinha, que é Um Sonho que eu sonhei, e que é cantado por essa atriz, que canta as lágrimas, mostra todo um ser humano que esperava algo da vida e que foi bruscamente desapontado nas suas expectativas. Mas, ao mesmo tempo, quando ela esperava não encontrar nenhuma esperança, ninguém que resgatasse os seus sonhos, encontra um ser humano de verdade, que é Jean Valjean, que vai salvar aquilo que mais lhe preocupava, que é a sua filha. Então, o Vitor Hugo ele cria uma situação de paradoxo extrema, onde o ser humano perde a fé em tudo e subitamente encontra outro ser humano. E pode reencontrar essa sua possibilidade de acreditar. Tá? Então é incrível, porque como vocês vão ver, a gente vai entrar numa época posteriormente, sobretudo aí no final do século XIX, virada do século, uma corrente na literatura, que é o naturalismo, que se influenciou muito o Brasil, o realismo, que dizia que o homem era produto do meio. Considerando o ser humano dessa forma, era impossível um personagem como esse de Vitor Hugo. Se vocês forem ver um pouco mais adiante aí um Eça de Queiroz, onde não tem nenhuma possibilidade de um personagem de Eça de Queiroz não ser um autômato obedecendo às circunstâncias do mundo em que ele vivia. Uma coisa interessante, inclusive, que não sei se vocês sabem, nós temos um escritor brasileiro, que é Machado de Assis, que odiava Eça de Queiroz. Dizia que os personagens dele não eram humanos, que não é possível um ser humano ser tão automático e sem consciência, sem valores próprios, como, por exemplo, aquela Luizinha do Primo Basílio, para quem viu essa obra, para quem conhece essa obra. Ou seja, eram seres humanos que eram joguetes na mão do meio. O Brasil, que sempre foi meio lacaio da literatura europeia, seguiu isso ao pé da letra. Então, vocês vão ver lá um Cortiço, de Aloysio de Azevedo, A Carne, de Júlio Ribeiro. Isso é só um pequeno contexto literário para vocês terem uma ideia, porque não foi só a literatura, todo mundo aí estava insistindo na mesma coisa. Vem o positivismo de Augusto Comte, vem o materialismo histórico de Marx, na virada do século mais tarde vai vir até a psicanálise freudiana, vai contribuir nessa direção. Muita coisa dizendo, o homem é produto do meio.
Tá? O que Voltaire coloca aí é que o homem pode ser produto de si mesmo. Pode vir das situações mais adversas e pode prevalecer sobre elas e ser humano. E mostrar que isso é possível. Isso é tão chocante que vocês vão ter um personagem aí que é como se fosse a opinião da humanidade, que é o inspetor Javert. Esse inspetor Javert, ele representa a lei estabelecida da sociedade, a opinião, o juízo comum. E ele fica chocado, porque ele é obrigado a reconhecer que as suas expectativas sobre o ser humano estavam todas erradas. Victor Hugo coloca um personagem que encara o senso comum, que encarna, perdão, o senso comum, a opinião da média da humanidade. É como se ele dissesse, vocês estão errados. É possível ser humano através do seu personagem principal. Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui o nome de alguns personagens, mas ao longo da história vamos falando um pouco sobre eles. A história gira mais ou menos entre 1835, a época napoleônica, né? Até mais ou menos 1846, 1847, é o auge da história, que começam as rebeliões de rua na França, já depois da derrubada, depois do sumiço de Napoleão, as revoluções que houve de jovens adeptos de Napoleão que protestavam contra o novo regime. Tá? Então, dentro desse contexto, não se fala de nenhum político, não se fala do que estava acontecendo em termos políticos naquele momento histórico, mas os personagens vão vivendo dentro desse painel. Então, nós vamos ver que na prisão de Toulon, na França, havia esse cidadão, Jean Valjean. Ele havia sido condenado a 5 anos de prisão por roubar comida para sua irmã e os seus filhos que passavam fome. Só que quando ele é preso, ele se revolta contra essa situação de pegar 5 anos de prisão por roubar pães para crianças famintas e tenta fugir. Tenta numerosas vezes fugir. Isso faz com que ele fique mais 14 anos adicionais na prisão. Ele fica ao todo 19 anos nessa prisão de Toulon. E havia um inspetor, que é o inspetor Javert, que fica tremendamente antipatizado por ele, exatamente porque ele era um fugitivo em potencial, estava sempre à espreita de uma possibilidade de fugir. Então estigmatiza ele como um preso irremediável, com problemas morais graves, quando na verdade ele não era nada disso. E nesse momento, que era um momento que ele estava prestes a ser solto, tinha esgotado o seu tempo de prisão, 19 anos de prisão, exatamente o começo da história, onde ele recebe um documento que o identificava como ex-presidiário perigoso, de alta periculosidade, e que o obrigava a apresentar-se periodicamente à Justiça da França. E o inspetor o ameaça, menospreza e mostra para ele que ele não teria nenhuma chance de vida fora dali. Então ele sai de condições miseráveis realmente, nas galés, né, puxando navios com cordas. O filme mostra essa cena de maneira muito enfática. Tá? E ele, aliás, Victor Hugo, nesse sentido, qualquer cena ele descreve por 10, 20 páginas, os mínimos detalhes que vocês possam imaginar. Para quem já leu, conhece o estilo dele. Né? Tem todos os detalhes e faz com que a cena seja mais vívida até do que você vê o filme. Tá? Então ele consegue aí ser liberado da prisão. Tá? É uma coisa bastante interessante que esse inspetor Javert representa, gente. Ainda hoje existe essa polêmica entre uma lei colocada pelos homens e uma justiça natural, a justiça divina. Aquilo que os estudiosos do direito chamam de justnaturalismo e o direito positivo. Existe uma lei maior, independente das leis humanas? Existe uma justiça universal, cósmica, por trás das legislações humanas, que às vezes são muito falhas, que já cometeram muitos erros graves na história? Então Javert vai representar essa lei humana altamente preconceituosa, superficial, e esse homem já não acreditava em mais nada. Então ele é colocado como um escravo da lei, que seria perseguido eternamente pelo tempo que ele passou na cadeia. E ele sai nessas condições, sem esperança, sofrido, 19 anos sendo tratado de forma subhumana, e esse é um inspetor Javert que sempre o perseguia. Tá? E aí ele chega a uma pequena cidadezinha. Esse ponto da obra de Victor Hugo é muito marcante. Me recordo que eu era bastante jovem quando li esse livro pela primeira vez. Essa cena foi o que mais me marcou e eu nunca esqueci. Quando ele chega, vai andando, depois de já liberto da prisão, e chega a uma pequena cidadezinha, Digne. E essa cidadezinha, ele tenta comprar alguma coisa para comer, tenta conseguir um lugar para passar a noite, e ninguém o recebe, porque o documento que ele tinha dizia que ele era um ex-presidiário e de alta periculosidade. Então ele é posto para fora de todos os lugares. Estava se preparando para deitar no banco da praça, com fome, sem nenhuma perspectiva, quando passa uma senhora e diz: você já tentou aquela casinha? Ali, não, eu já tentei tudo, ninguém quer saber de mim. Não, ali com certeza você vai ser recebido.
Esse bispo, que era o Monsenhor Bem-vindo, ele era, na verdade, um padrezinho local, sem maior expressão, que quando Napoleão passou por ali, como eu falei para vocês, Napoleão está sempre nos bastidores da obra de Victor Hugo, dessa obra especificamente. Napoleão passou por ali, se admirou da bondade dele e o nomeou bispo. Então ele se torna bispo de Digne e era um homem excepcional, de uma bondade excepcional. Ele bate à porta desse bispo e o bispo o recebe como se fosse um convidado de honra. Manda que a sua irmã, a sua criada, coloquem uma mesa como se fossem receber uma autoridade. Tá? Talheres de prata, tudo muito belo. E serve para ele um jantar e dá a ele um quarto limpo, bom, e ele fica espantado com tudo aquilo. Como já não confiava em mais nada, acha que ali tem alguma coisa errada ali. Aí na calada da noite, mesmo tendo sido tão bem tratado, ele levanta, acorda, rouba todos os talheres de prata do bispo e foge, carregando num saco todos os talheres de prata, tudo que havia de valor que ele encontrou. E foge, no meio do caminho, ele é preso pela milícia. Os soldados conseguem prendê-lo e vem ele com aquele monte de coisas, dizem, isso foi do bispo, ele roubou. Levam ele à força de volta para a casa do bispo, jogam ele lá no chão e dizem, nós pegamos esse homem, o Monsenhor Bem-vindo, como chamavam ele, porque ele tratava todo mundo dessa maneira, todo mundo era bem-vindo. Eles levam à casa do bispo, o Monsenhor Bem-vindo, e dizem, esse homem lhe roubou. Abrem lá o lençol e está cheio de objetos de prata. Aí o Monsenhor vira e diz, não, mas por que vocês fizeram isso? Esse homem não me roubou nada, eu dei tudo isso para ele. Aí ele se volta para trás, pega 2 magníficos castiçais de prata e diz, meu filho, você saiu tão depressa que esqueceu de levar o objeto mais precioso, que são esses 2 castiçais. Imagina, você saiu tão apressado que esqueceu os castiçais. Ainda bem que você voltou. Não esqueça, eu dei tudo isso para você, para que você fizesse a reforma moral da sua vida e recomeçasse a sua vida. E fala para os soldados, soltem esse homem, ele não roubou nada. E isso é o momento em que ele está recebendo esses castiçais. Muito bonito, esse filme foi muito bem feito, né? Pega o espírito de certos momentos com muita propriedade. Porque para ele é absolutamente absurdo, ele não conhecia um ser humano. É como se ele tivesse conhecido um ser humano agora. Ele fica chocado com aqueles castiçais na mão. Vocês vão ver que quando ele morre, ele tem esses castiçais ao seu lado. Ele realmente vai mudar o curso da sua vida e vai se tornar um ser excepcional por causa dessa cena. É tão impressionante isso, como é que um momento de virtude na vida de um homem pode transformar a vida de outro ou de outros. Esse ato desse bispo mudou a vida dele. E ele jamais se afasta desses castiçais. São um símbolo da bondade humana, um símbolo da justiça, um símbolo de que vale a pena viver como ser humano. Ele jamais se afasta. E aí ele sai de lá, perplexo, e resolve então dar uma virada na sua vida. Reflete um pouco de tempo e usa realmente aqueles objetos para obter algum recurso, vai para longe, nós vamos ver uma outra cidadezinha, onde ele monta uma pequena fábrica, começa a fazer vários benefícios à sociedade e se torna, depois de anos, uma pessoa tão reconhecida que é nomeado prefeito dessa cidade. Rasga seus documentos, cria uma identificação falsa, que com aqueles documentos ele não teria nenhuma chance de recomeçar, então ele adquire uma outra identidade, tá? Que ele é chamado de Senhor Madeleine, faz uma pequena fábrica, enfim, cria toda uma estrutura financeira boa e se torna prefeito dessa cidade, Montreuil-sur-Mer. Tá? E aí ele vivia muito bem, até que num determinado momento aparece por aí um inspetor Javert. A princípio não o reconhece, mas tem uma cena onde uma carroça cai sobre um homem, sobre um ancião, e ele corre lá e levanta essa carroça nas próprias costas para libertar o homem. Fauchelevent, que é um personagem, tudo aí está entrelaçado. No livro você fica louco de tanto nome que tem. Esse Fauchelevent mais adiante vai ser muito importante na vida dele. É um senhor que ele salvou debaixo dessa carruagem pesadíssima. Aí o Javert olha para ele e reconhece, porque o prisioneiro lá que ele tinha acompanhado era um homem de uma força excepcional. E quando vê ele fazendo força, suspendendo a carroça, diz, esse homem é o Jean Valjean, que está desaparecido. E vai e o denuncia. Uhum. Bom, e aí deixamos essa história um pouco. Vocês vão ver que na fábrica que ele tinha, trabalhava uma jovem, que ela está ali bem no canto, aquela de cabelos longos, e aí as histórias começam a se entrelaçar, né? Essa jovem, Fantine, ela vivia uma situação pessoal dramática.
na sua juventude, tinha se envolvido com um estudante que tinha brincado com ela, deu a ela uma filha e, de repente, abandonou as duas, passando necessidade. E ela ficou com a sua pequena filha, Cosette, sem ter como criá-la, um momento histórico onde ninguém podia ter uma filha ilegítima, porque isso era considerado um crime, e ela não teria como prover a subsistência das duas. Então ela passa por uma cidadezinha pequena e deixa nas mãos de um casal de estalajadeiros a sua filha, ainda muito pequena, com 3 anos, e vai para essa cidade de Montreuil-sur-Mer, que era onde ela tinha nascido, para tentar conseguir dinheiro para mandar para aqueles estalajadeiros cuidarem da sua filha. Tá? Num determinado momento, na fábrica, as outras operárias descobrem que ela tinha uma filha ilegítima e obrigam como se fosse um auxiliar de ordens, um gerente da pequena fábrica, que era funcionário do Jean Valjean, a demiti-la. E ela perde seu emprego sem que o Jean Valjean soubesse. Ela perde o seu emprego e não consegue se empregar em lugar nenhum, precisa mandar dinheiro para a filha. Aí ela vende os próprios cabelos, vende os dentes da frente e acaba sendo obrigada a se prostituir. E num determinado momento, Jean Valjean a encontra nas ruas nesse estado. Os cabelos vendidos, os dentes vendidos, na miséria, doente, seriamente doente, aparentemente com tuberculose, sendo maltratada por um estudante, e ele a encontra e a resgata, a leva para um hospital. E promete que cuidaria da filha dela, Cosette. Que iria até o local onde a criança estava, pegaria e cuidaria da criança. Mas, nesse meio tempo, o inspetor Javert volta e vem falar com ele. E vem falar com ele consternado: olha, eu venho lhe pedir desculpas porque denunciei você. Achei que você fosse um fugitivo da lei. Mas nesse meio tempo foi achado esse fugitivo da lei. Já está inclusive preso. Então você me desculpe porque eu me equivoquei. E aí o Jean Valjean fica, imagina, alguém foi preso como sendo eu. Alguém vai pagar por mim, por uma coisa que não fez. Eu não posso permitir que isso aconteça. Então ele vai até o tribunal onde esse homem que tinha sido confundido com ele estava sendo acusado, tinha sido preso por roubar maçãs, um mendigo, um indigente, e se apresenta e diz: esse homem não é Jean Valjean sou eu. Aí é preso, foge no transcurso para a prisão, vai até onde estava a Fantine e a pega já agonizando. E promete a ela que cuidaria da filha dela. E ela morre de tuberculose. E ele, então, se torna um foragido e vai em busca da menina. Essa é a letra, um pedacinho da letra da música que vocês... Alguém assistiu o filme ou leu o livro, conhecem a história? Essa música, que é muito bonita, eu considero como uma das melodias de musical mais belas e tocantes que há. É ela, peguei um trecho, na verdade, é a Fantine cantando, no momento em que ela teve que descer ao mais fundo que se poderia, prostituída, com a vida totalmente destruída, e ela relembrando que um dia ela acreditou na vida, acreditou nos seres humanos e perdeu tudo o que tinha. Ou seja, como se fosse um ser humano absolutamente desencantado. É como se ele levasse realmente o ser humano à beira do abismo e aí devolvesse uma esperança. É muito bonito. Houve um tempo em que os homens eram bons, suas vozes eram doces e suas palavras encorajadoras. Houve um tempo em que o amor era cego e o mundo era uma canção e essa canção era animadora. Houve um tempo e então tudo deu errado. Eu sonhei um sonho num tempo que se foi, quando as esperanças eram grandes e a vida valia ser vivida. Eu sonhei que o amor nunca morreria. Eu sonhei que Deus poderia perdoar. Então eu era jovem e destemido, quando os sonhos eram sonhados, realizados e desperdiçados. Não havia preços a serem pagos, nem canção não cantada, nem vinho não provado. Mas os tigres vêm à noite, com sua voz suave como o trovão, como se despedaçassem suas esperanças, como se transformassem seus sonhos em vergonha. É muito bonita essa música, porque Anne Hathaway, que é a atriz que faz Fantine, canta isso às lágrimas. Ela canta isso aos soluços. É uma cena assim primorosa do filme, mostrando que um dia havia tido esperança e agora não tem mais. Um dia havia acreditado na vida, no homem, e agora não acredita mais. Bom, mas voltando ao nosso enredo, Jean Valjean cumpre o que havia prometido. Vai até o interior, e conhece o casal de estalajadeiros, que eram 2 cafajestes, os Thénardier, e exploravam a menina. A menina dos 3 aos 7 anos trabalhava como se fosse uma escrava. E ele paga a esses Thénardier
para que entreguem a menina para ele. E vai com a menina, começa a fugir e começa a ser perseguido junto com Cosette. Né? E passa a se responsabilizar pela menina como se fosse filha dele. Quando ele chega a Paris, é interessante, já é um momento bem para frente da história, ele chega a Paris e aquele homem que ele tinha salvo debaixo da carroça, que era Fauchelevent, trabalhava como jardineiro num convento. E o recebe nesse convento, interna Cosette como uma aluna do convento e coloca ele trabalhando como jardineiro como se fosse parente dele. Muda de nome e fica vivendo ali por muitos anos, até a adolescência de Cosette. Claro que eu estou resumindo a história, gente. Tem muitos detalhes, vocês sabem que é uma obra enorme, são 3 volumes, tá? Eu estou resumindo bastante a história. E a menina, então, com 15 anos, ao andar pela rua, encontra esse jovem, que era um jovem filho de uma família muito nobre de Paris, Marius. Esse Marius, o seu pai, curioso, de novo os bastidores da história com Napoleão, né? O seu pai havia sido um oficial do exército de Napoleão. E o seu avô seu pai havia morrido, e o seu avô, que era o único parente vivo que ele tinha, era um político conservador. E ele, um jovem liberal napoleônico, ligado a um grupo de jovens que combatiam contra o governo na época e que conformaram um movimento da Rue Saint-Denis, que eles chamam, que existiu realmente e que foi totalmente dizimado em 1864, tá? Nas ruas, 1864, desculpem a confusão das datas, nas ruas, quando fizeram um protesto contra o governo, as condições de exploração do povo, as condições que se vivia na França na época. Ele, então, esse jovem que havia saído de casa e compartilhava com esses revolucionários de um sonho de acabar com a miséria e mudar a França, ele conhece Cosette, se apaixona por ela e começa a namorar às escondidas no portão do convento, através da grade do convento. Ficam loucamente apaixonados. E esse fato, na verdade, vai mudar a sua vida. Porque todos os jovens envolvidos no movimento político em que ele estava acabariam por ser mortos. E ele sobreviveria graças a Jean Valjean, que vai salvar a vida dele. Né? Então, isso já, muitos anos depois, Cosette com 15 anos de idade. Esses são os jovens, tá? Que fazem um protesto e que, num determinado momento, constroem uma barricada e se propõem um combate armado. Eles esperavam serem apoiados pela população. E na hora mesmo do combate, a população toda se amedronta e eles ficam sós. E são completamente massacrados. Tá? Esse jovenzinho, Marius, resumindo bastante a história, vinha tendo encontros com a Cosette. E o Jean Valjean, seu pai na prática, né, pega um bilhetinho e fica sabendo que havia aquele romance. E sabe que o jovem está combatendo e provavelmente morreria. E ele percebe ali uma chance de um futuro melhor para Cosette, porque era um jovem nobre, com boas condições. Então ele resolve que vai salvar a vida desse jovem Marius. Ele se mete no meio da barricada. Esse é um momento muito bonito da história. Porque antes que ele chegue a essa barricada, para tentar salvar a vida desse jovem, o inspetor Javert havia se disfarçado de revolucionário e tinha entrado também nessa barricada. E tinha sido pego por um garotinho, Gavroche, que é um personagem importante da história. Esse garotinho tinha reconhecido que ele era um policial disfarçado. E ele estava amarrado a uma coluna esperando para ser executado pelo jovem. Quando Jean Valjean entra para falar com eles e é reconhecido como amigo pelo garotinho Gavroche, que era um garotinho terrível, sabia de tudo que acontecia, parece, e ele é bem recebido entre os revolucionários, ele vê que o inspetor, que o tinha perseguido a vida inteira, estava amarrado e ia ser morto, ele diz: podem deixar comigo que eu resolvo esse problema, eu tenho diferenças a acertar com ele. Aí pega uma arma e vai aonde estava o inspetor, que tinha massacrado a sua vida na prisão por 19 anos e de ali por diante também não tinha parado de persegui-lo nunca, estava eternamente no encalço dele. Ele vai onde estava esse inspetor, corta as cordas, dá um tiro para o ar e diz: vai embora. Aí o inspetor fica chocado. Não, você está fazendo isso porque você acha que fazendo isso eu vou parar de perseguir você. Você acha que eu vou fazer trocas com você? Ele falou: não, não estou pedindo nada. Você não me conhece, aliás, você não tem condições de conhecer as minhas motivações. Faça o que você quiser, é o teu dever, eu entendo. Pode ir embora. E isso foi uma coisa absolutamente paradoxal para o Javert. Porque ele percebe que durante toda a sua vida, isso aí já vinha mais de 20 anos, 24, 25 anos, ele vinha perseguindo um homem bom, fora da lei, mas bom, honesto, íntegro, virtuoso.
E isso gerou uma loucura na cabeça dele, porque então existem duas leis. Existe a lei da bondade e existe a lei humana. A qual das duas eu sirvo? Como eu posso continuar perseguindo um homem que eu vejo que é excepcionalmente bom? Não tem rancores, não tem invejas, não tem nada, tá? Não tem ódios, não tem revanchismo. Como eu posso perseguir um homem bom? E como eu posso não perseguir e ficar fora da lei? Como eu posso duvidar da lei que eu servi a vida inteira? Isso vai gerar um paradoxo dentro da cabeça dele, tá? Que ele não vai conseguir conciliar. O fato é que a batalha se estabelece, os jovens quase todos estão mortos, o Marius é seriamente ferido e Jean Valjean consegue escapar com ele pelos esgotos de Paris. Consegue descer com ele pelos túneis do esgoto, ele seriamente ferido. Quando sai com ele dos túneis de esgoto para levá-lo para a casa do seu avô, para que ele fosse socorrido, encontra com Javert. Aí Javert quer prendê-lo e ele diz, não, deixa eu entregar ele para o avô que eu venho encontrar com você. Tá? E ele foi e entregou o jovem para o avô, quando ele voltou, Javert tinha sumido. Aí é todo um dilema de consciência onde Javert acaba se atirando dentro do rio Sena e se suicidando. Ele não suporta pensar que a vida inteira cumpriu a lei e foi injusto. Perseguiu um homem bom. Ele acaba não suportando o paradoxo que ele mesmo gerou por não entender o que é a verdadeira lei, que é a lei da bondade, a lei do bem. Enfim, Jean Valjean, depois que o jovem se recupera, só pulando um pouco vários pedaços da história, é interessante porque aquele Thénardier, que era dono da estalagem que havia criado Cosette, quando a sua estalagem vai à falência, ele vai para Paris e se mete em todo tipo de trambicagem ao marginal. E quando o Marius estava dentro dos esgotos, ele rouba um anel de Marius e Jean Valjean o espanta e salva o rapaz. Tá? E o Marius não sabia que quem tinha salvo ele era Jean Valjean. Num determinado momento, quando eles dois se comprometem, vão se casar, Marius e Cosette, Jean Valjean chega para ele e diz, olha, eu vou me afastar de vocês, porque eu sou um ex-detento, eu sou um foragido da lei, e eu não quero prejudicar Cosette. Então você não conta nada para ela, mas eu vou sumir da vida de vocês. E Marius fica um pouco assustado com aquilo e acha que é melhor que seja assim, já que ele é um criminoso, que ele se afaste dos dois e deixa que ele cuide de Cosette. E os dois se casam e nunca mais Cosette vê Jean Valjean, ele desaparece, se esconde. Até que num determinado momento, no casamento dos dois, um episódio bonito e interessante também, o bandido lá, o Thénardier, penetra no casamento e fala para o Marius, olha, eu sei quem tirou você do esgoto, olha aqui o seu anel. Era um ladrão que estava querendo roubar você, eu vi quem foi, porque ele estava desacordado, não viu. Aí conta que quem tirou ele do esgoto foi Jean Valjean. Aí é que o Marius vai perceber que foi ele que salvou a vida dele, que ele era um homem absolutamente íntegro, era um homem virtuoso que tinha dado sua vida por Cosette, tinha salvo a vida dele. Aí vão procurá-lo. Tá? Os dois, Cosette tinha saudades do seu pai, né? Vão procurá-lo e já o encontram à beira da morte. Uma cena muito bonita. Vejam lá que em cima do móvel, ele estava refugiado numa igreja, numa sacristia, em cima do móvel, os dois castiçais que o bispo, bem-vindo, tinha dado para ele, o bispo de Digne. E ele se despede da filha e falece. É muito interessante porque a Fantine esperava, o bispo esperava, em glória pela vida perfeita que ele tinha tido. Né? Ele se torna um exemplo, um referencial. Bom, basicamente, como eu falei para vocês, resumindo muito, em se tratando de uma palestra com um tempo limitado, esse é o enredo da história. Victor Hugo é um humanista. O que ele pretendia com essa história que é desenvolvida com uma quantidade de detalhes que eu tive aqui que cortar 99%, mas o essencial deu para a gente ver a grandeza do personagem que ele criou. O que ele pretende desenvolver é a visão da miséria e da riqueza humana, que não tem nada a ver com a dignidade humana, a miséria e a riqueza material não tem nada a ver com a miséria ou riqueza espiritual, que a dignidade humana não depende das circunstâncias. Então, se vocês considerarem nessa história, o homem mais bem dotado que havia era um miserável que passou 19 anos na cadeia. O homem que mais teve, digamos, resultados maravilhosos na vida é um homem a quem as circunstâncias negaram tudo, mas que foi capaz de construir, sob circunstâncias adversas, uma vida absolutamente pura, incólume, perfeita, no meio de circunstâncias absurdas, perseguido de todas as formas que se possa imaginar, injustamente. E ainda assim morre impecável, coloca-se diante da morte com a alma limpa. Então, como eu falei, a princípio, a ideia dele é de que a miséria nada tem a ver
com a miséria material. A verdadeira miséria humana é a falta de dignidade. O poder do exemplo, vocês vão ver que o tempo todo, como eu falei, paira nos bastidores a figura de Napoleão, que para ele era um herói, era um exemplo, e o próprio Jean Valjean, a intenção dele é que fosse um exemplo de quão grande o homem pode chegar a ser. Victor Hugo acreditava muito na ideia do herói, no poder do herói como inspirador para que o ser humano não perdesse a esperança em si mesmo. E o que ele constrói aí é exatamente isso, uma referencial, que nenhum ser humano pudesse dizer, eu não posso ser nobre porque as circunstâncias não deixam. Porque as circunstâncias fizeram tudo o que se pode fazer com o ser humano. E Jean Valjean foi nobre. Então ele trabalhava muito com essa ideia do heroísmo, do poder do exemplo. Fraternidade como real nobreza. Então vocês vão ver que o avô de Marius era nobre, tem um monte de personagens aí que tem uma nobreza, digamos assim, nominal, mas a verdadeira nobreza consiste naquele que é capaz de pensar em outros além de si próprio. Que foi exatamente o que Jean Valjean fez a vida inteira. Toda a sua vida foi pautada até o momento que ele foi preso para tentar conseguir alimento para os sobrinhos, até o momento que mudou a sua identidade e dotou toda a sua vida de trabalhos em prol daqueles mais necessitados. Todas as decisões que tomou foi pensando em outros e não apenas em si próprio, chegando ao máximo sacrifício. E para ele isso é sangue azul, isso é nobreza, isso representa um sangue celeste. Ou seja, ele diz, não é que a nobreza não exista, só que não são esses que hoje a sociedade denomina como tais. Então devolve a possibilidade de haver no ser humano nobreza. Grandeza de espírito que o homem pode atingir. Falei para vocês, e aliás isso é muito platônico, Platão fala claramente disso na sua República. Ele diz que o herói é uma figura fundamental que exista dentro da sociedade. Um verdadeiro Estado cultiva a memória dos heróis, para que a população nunca esqueça deles. Porque o herói relembra ao homem o quão grande ele pode chegar a ser. Uma sociedade que não tem heróis toma como teto de possibilidades a média. E acreditando em si próprio é difícil você crescer. Não acreditando, impossível. Então ele coloca a grandeza de espírito, o teto de possibilidades que o ser humano pode atingir. E o poder do perdão. Como é que um homem pode passar por tantas adversidades e permanecer absolutamente limpo? Sem rancores, sem ódios, sem revanchismos. O poder do perdão. Não como, nem tanto em relação à pessoa que o recebe, mas para a pessoa que o emite. Que não se deixa contaminar por nenhum mal do mundo. Quem praticou o mal, que se veja com ele. Eu não me contamino. Se vocês virem um dos fatos históricos mais impactantes que a gente tem nos últimos tempos modernos, foi exatamente o exemplo de um Nelson Mandela, que depois de tantos anos numa condição extremamente adversa, sai sem uma gota de revanchismo, sem nenhum desejo de vingança. E isso é admirável, porque nós olhamos e pensamos, como pode? Nem sua família aceitou isso. Como pode alguém ter tamanha grandeza de espírito? E isso dentro desse personagem ideal que Victor Hugo pensa, está muito presente. Em nenhum momento Jean Valjean tem revolta nem vingança em relação a ninguém, nem mesmo aqueles que mais o perseguem. Ele constrói um modelo de grandeza humana e acredita nele. E constrói exatamente porque gostaria que a humanidade também acreditasse. Então ele era, como nós falamos a princípio, um humanista. Acreditava no poder do herói, acreditava na fraternidade, na compreensão da natureza humana e tinha fé nela. Essa era a grande ideia de Victor Hugo. Acreditava no homem e tinha fé nele. Acreditar no homem, acreditar em Deus e procurar aproximar os dois. Eu trouxe para vocês só a título de ilustração, para que a gente possa ter perceber um pouco mais de perto, dentro de uma palestra com tão pouco tempo para discutirmos maiores detalhes, algumas frases de Victor Hugo. Eu acho interessante isso porque quando li o Dom Quixote, e depois fui conhecer muito mais tarde alguns detalhes da vida de Miguel de Cervantes, eu fiquei muito surpresa com isso. Porque parece que esses homens que construíram personagens muito grandiosos, de alguma maneira algo deles estava nesse personagem, porque senão não conseguiriam imaginá-lo. Quando eu conheci a vida de Miguel de Cervantes, eu fui perceber que Miguel de Cervantes era o Dom Quixote, sem tirar nem pôr. Leiam a respeito, vejam, Miguel de Cervantes era o Dom Quixote, com toda a nobreza que o Quixote tinha. Se ele não tivesse essa grandeza, não conseguiria imaginá-lo. Quando vocês veem os posicionamentos que Victor Hugo tinha diante da vida, a postura humanista que tinha, os sonhos que tinha, você percebe o quanto de Jean Valjean havia dentro dele. Senão não conseguiria imaginá-lo, não acreditaria. Já falei para vocês que uma ocasião eu fazia uma palestra que se tratava das virtudes do herói. O título era esse mesmo. E que uma pessoa ao final da palestra pedisse, não existe nenhum ser humano assim.
ser humano não é capaz de ter essas qualidades. Me mostre uma pessoa que é assim. E não me fale de personagens históricos, porque a história mente. E eu fiquei impressionada de ver como é que nós podemos chegar a um ponto do homem realmente não acreditar em si próprio. Como falávamos, acreditando já é difícil. Sem acreditar, chegar ao nosso destino como seres humanos é praticamente impossível. Então, apenas como curiosidade, eu trouxe algumas frases de Victor Hugo, para que vocês conheçam. Tenha coragem para lidar com as grandes tristezas da vida e paciência para lidar com as pequenas. E depois de ter cumprido laboriosamente sua tarefa diária, vá dormir em paz. Deus continua acordado. Percebe que é mais ou menos um resumo da vida de Jean Valjean? Ou seja, durma o sono dos justos, porque a justiça não vai dormir junto com você. Ela permanece acordada e você fez a tua parte. Não é como se toda a vida se destinasse a esse sono dos justos. Trabalhe por ela enquanto estiver acordado. E adormeça em paz, porque a justiça não adormece junto com você. Ela é eterna, ela permanece e você fez a sua parte. Essa ideia, essa visão da vida, isso é o modelo do personagem que ele criou. Essa ideia é bastante conhecida também, essa frase, né? Como acontece muito na internet, já vi atribuir essa frase a uns 3 ou 4 personagens diferentes. Ela é de Victor Hugo. Nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Ou seja, quando chega um esgotamento que o ser humano necessita encontrar algo mais profundo, não vai haver quem impeça isso. Mas enquanto esse momento não chega, é necessário manter a chama acesa. Cada ser humano que acredita é uma chama acesa, uma pequena vela na escuridão. E um dia isso vai incendiar o mundo. E é inexorável. E quando esse momento chegar, nenhuma força do mundo é capaz de se opor a isso. Percebem como é um ato de fé? Como acredita? Tá? Como se ele dissesse, é inexorável, um dia a humanidade será aquilo para o qual foi feita, para o qual foi sonhada. É uma questão de tempo. Os tempos primitivos são líricos, os tempos antigos são épicos e os tempos modernos são dramáticos. Engraçado, não é porque ele está em pleno tempo histórico, onde as pessoas estavam numa euforia do cientificismo. Logo depois nasce o positivismo de Augusto Comte, todo mundo achava que estava vivendo o máximo. Tá? Tinha se passado aí já um tempo da Revolução Industrial na Inglaterra, século XVII, o pessoal achava que era o auge da ciência, da tecnologia, que o mundo estava progredindo, e ele percebia um retrocesso do ponto de vista humano. Nós tivemos tempos gloriosos, onde valiam valores, onde valia a honra. Hoje nós vivemos um tempo dramático, onde o centro do palco histórico não está mais em homens, está em coisas. Ele já vislumbrava o início de um ciclo materialista que hoje se acentua muito mais. Não é interessante isso? Um homem ver isso num momento histórico onde todo mundo está dizendo o contrário, gente, é um nível de individualidade muito curioso. Havia uma euforia pelo progresso material que estava se produzindo no mundo. E ele dizia, isso é um retrocesso do ponto de vista humano. As coisas hoje são mais importantes do que as pessoas. E isso só se acentuou até os nossos dias. O futuro tem muitos nomes. Para os incapazes, o inalcançável. Para os medrosos, o desconhecido. Para os valentes, a oportunidade. E, embora nada tenha a ver com Victor Hugo, mas eu fiz questão de colocar a imagem de Cervantes aí, porque de uma certa maneira os dois, tão distantes no tempo e no espaço, são uma mesma coisa, idealistas, sonhadores e homens que acreditam no homem. Cervantes, quando ele escreve a primeira edição do seu Dom Quixote, ele coloca na portada do livro, após as trevas espero a luz. Ele também acreditava que a luz viria. Acreditava que haveria um dia onde todos descobririam quem é o Quixote dentro de si. E o que Victor Hugo propõe aqui é exatamente a mesma coisa. Todos descobrirão Jean Valjean dentro de si. Capaz de atos tão grandiosos e capaz de não ser um joguete na mão das circunstâncias. Ser produto de si mesmo e não das circunstâncias, construído de dentro para fora. Ou seja, é uma declaração de fé na humanidade. Como falei para vocês, o objetivo de uma palestra tão pequena como essa, porque nós temos aí um limite de tempo de não mais de 1 hora, é despertar a curiosidade de vocês para que conheçam essas obras. Para que conheçam não apenas do ponto de vista de uma historinha, mas o que elas representam como ideias, como ideais, obras de idealistas, tá? Que sonhavam com um homem muito diferente do que hoje os homens sonham ser.
O objetivo é despertar a curiosidade. Nenhuma delas vai ser muito maior do que isso. Então imaginem vocês, vou ter que falar da Eneida de Virgílio num tempo como esse também. É apenas um detalhe para que vocês possam perceber que nem sempre se encarou a vida humana da maneira como a gente encara hoje. Houve homens que viveram e houve homens que sonharam com um homem diferente desse que a gente sonha hoje em dia. Com certeza vocês vão perceber que aí existe muita incoerência, é um processo muito comum dentro da nossa vida, sonharmos de uma maneira, mas não conseguirmos lograr isso no dia a dia. Mas eu ainda acho que quando uma pessoa faz algo desse tipo, pelo menos ela acredita que isso seria possível, embora ela não consiga plasmar. Seja vencida pelo dia a dia, pelas circunstâncias que são mais poderosas do que ela. Mas é uma declaração de boas intenções. Eu não fiz, mas eu acredito que isso é possível. Agora, o pior no nosso momento histórico que eu acho não é nem tanto esse homem que vive sem coerência. É aquele homem que constrói um personagem altamente degradado e isso é bem aceito pela opinião pública. Hoje, se você fizer uma poesia ou um livro de literatura onde o herói seja dessa grandeza, vão dizer, você é utópico. Isso é um lugar comum. Você não está vivendo no século XIX nem no século XVIII. Hoje nós temos que ser mais próximos da realidade. Isso eu acho pior. Uma coisa é uma pessoa sonhar com algo grandioso e não conseguir viver. Tudo bem, é uma contradição. Mas ela acredita nisso, pelo menos no plano das ideias. Pior quando nem acredita mais. Eu ouso dizer para vocês que a enorme maioria dos, entre aspas, heróis da literatura moderna são homens de péssimo caráter e que são curiosos exatamente pelas suas patologias. Chamam a atenção exatamente por serem débeis. Faça uma média dos livros que estão nos 10 mais da revista Veja, em termos de literatura, dos filmes que ganharam Oscar nos últimos 10 anos, os protagonistas são anti-heróis. Então, não existe no plano das ideias e eu não vivo. Nem no plano das ideias não existe, isso é uma fantasia. Eu me recordo, eu muito modestamente gosto de fazer pequenos esboços de poesia, não faço grande coisa, mas recordo que uma vez uma pessoa se deu ao trabalho de me mandar uma página de críticas, dizendo que eu pensava que tinha nascido no século XIX, que aquele tipo de poesia estava fora de moda, que ninguém pensava daquela maneira e nem acreditava mais naquelas coisas. O que eu achei curioso é uma pessoa se dar o trabalho de fazer isso, porque no que eu estava incomodando com meu esboço, meu rascunho de poesia, mas é como se eu a tivesse ofendido. Num momento histórico como o nosso, você vai ver que, na verdade, a maior subversão que tem é você acreditar na virtude, porque está totalmente fora de moda. Uma pessoa que acredita em algo desse tipo expõe todo mundo, porque é como se ela provasse que isso é possível e obrigasse os demais a assumirem que não fazem porque não querem. Se a virtude se ausenta totalmente do mundo, a virtude não existe. Mas se ela está e eu não vivo, eu tenho que assumir que é uma debilidade minha. Então, uma pessoa que se mostra virtuosa, ela gera um contraste que expõe todo mundo. Então, você acreditar em heroísmo, acreditar em valores, acreditar num homem grandioso, olha, você não vai dar 10 passos sem ser chamado de utópico, fantasioso, fora da realidade, ingênuo. Não vai dar 10 passos. Tente. Vocês têm ideia de quantas vezes eu já ouvi isso ao longo dos meus 26 anos como professora de filosofia? Você acredita nisso? Ah, coitada. Que ingênua. Imagina, você não está vendo a vida? O que é ver a vida? Com certeza a consciência nasce do contraste. Mas se você for parar para analisar, sobretudo no livro, no filme você não vê isso tão claramente, Victor Hugo ele vai um pouco além disso. Porque você tem o Jean Valjean, que é esse personagem virtuoso, maravilhoso, você tem uma pessoa imoral, que é o Javert, e você tem o amoral, que é o Thénardier, que é pior. Porque o Javert acredita que obedece a uma lei e que ele é uma pessoa honesta, porque é um cumpridor da lei. Ele não tem uma noção, tanto que quando ele vê que a sua lei não existe, a sua consciência dói, ele tem consciência. E ele não suporta essa dor. Thénardier é um homem amoral. Ele percebe que existem leis e elas para ele não significam absolutamente nada. Vocês percebem isso? Isso é uma coisa curiosa. Uma coisa é você conhecer a lei e infringi-la conscientemente. Isso é um imoral. Um amoral é quase um bicho, ele não sabe o que é a lei. Ele nasce duvidando, relativizando tudo e achando que tudo é uma bobagem. A única coisa que existe é tirar vantagem, é ganhar, é fazer prevalecerem os seus interesses. Eu me recordo que, talvez algum de vocês já tenha tido essa experiência, eu trabalhei durante algum tempo com trabalho social de crianças em abrigos. E nós fazemos recolhimento dessas crianças em conselhos tutelares.
Gente, era muito impressionante porque alguns pais que tinham deixado as crianças viverem situações muito dramáticas, eles não sabiam que tinham infringido nada. O quê? Isso é assim mesmo. O que o senhor está falando, moço? Todo mundo faz isso. Meu pai fazia comigo, meu avô fazia com meu pai. Não havia noção, você percebia que não era uma mentira. Aquela lei que estava sendo colocada, aquela cobrança moral, para ele era absolutamente inexistente. Aquela forma de viver era o que ele sempre tinha visto. E aquilo era natural. Nada, nada ali provocava qualquer tipo de arrependimento ou contraste. Aquilo era o mundo. E só não faz se for obrigado. Porque não tem reconhecimento de nenhuma fronteira moral. A amoralidade é um nível quase que de animalização. Nós temos isso dentro da obra do Victor Hugo. Você tem o imoral e tem o amoral. O Thénardier é absolutamente amoral. Vocês acham que ele se suicidaria por alguma coisa? Teria conflitos de consciência? Nunca passaria por isso. Tanto que no final ele recebe de Marius um dinheiro para ir para a América e na América se torna traficante de escravos. Em qualquer lugar que ele estivesse, ele seria o que houvesse de pior. Assumidamente, sem nenhum tipo de drama. Então ele coloca esse gradiente de possibilidade na natureza humana. Se você olhar, se você analisar cada personagem, você vai ver que ele tem um gradiente muito requintado. Mas esses três casos mais extremos, o amoral, o imoral e o humano. Muito claramente. É um tratado realmente de moralidade, os Miseráveis.